Vamos abrir nossas Bíblias lá no texto base, onde nós estaremos trazendo o estudo bíblico desta noite, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Versículo 22 ao versículo 34. Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao versículo 34. Nos diz assim a palavra do Senhor. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, elas não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Lutando contra a ansiedade. Talvez você já tenha ouvido tantas outras mensagens, mas a ansiedade é um tema que nós sempre devemos estar sempre revendo, porque é uma coisa que naturalmente nós podemos ficar ansiosos, e Jesus vem nos mostrar que nós não devemos ficar ansiosos, nós devemos estar lutando contra a ansiedade. Mas primeiro, eu pergunto a você que está me ouvindo: você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta da sua vida nos últimos dias? Nós sabemos que a ansiedade é o mal deste século. Atinge homens e mulheres, atinge jovens e velhos, atinge doutores e analfabetos, atinge religiosos e atinge também ateus. Podemos ver numa linguagem popular dos nossos dias
As pessoas estão andando com os nervos à flor da pele. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. Há muitas pessoas que são como um barril de pólvora prestes a explodir. E nós sabemos, amados irmãos, que a ansiedade, o que causa a ansiedade, pelo menos queremos destacar duas nesta noite. Uma das causas da ansiedade são as ameaças. Tem muita gente ansiosa, ameaçada por muitas coisas. Por exemplo, ameaça de uma doença. Ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes. Outras ficam ansiosas porque têm medo de morrer. Outras ficam perturbadas só em pensar em morrer. E nós podemos ver, amados irmãos, que há pessoas que ainda só de pensar já adoecem. A ansiedade é tão grande. Por exemplo, às vezes nós temos um parente nosso que nós muito estimamos, e muitas vezes nós só em pensarmos em perder esse parente, nós já ficamos ansiosos e muitas vezes até adoecemos só em pensar. Muitas vezes nós não sabemos se irá morrer ou não. Então, uma das causas da ansiedade são as ameaças que enfrentamos todos os nossos dias. Mas outra causa que causa a ansiedade é o medo. Há muitas pessoas que andam com medo de muitas coisas. Há pessoas, podemos ver nos nossos dias, têm medo de não casar. Outras têm medo de casar e lá na frente surgir um divórcio. Tem pessoas que têm medo da vida, de enfrentar a vida, mas ao mesmo tempo têm medo da morte. Tem muitas pessoas que têm medo da solidão, muitas pessoas que têm medo da multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo daquilo que nós já conhecemos. E tem pessoas também que têm medo até daquilo que é desconhecido, que não chegou ainda nem ao nosso conhecimento, mas muitas vezes o medo causa uma ansiedade profunda que as pessoas até adoecem. A ansiedade pode provocar efeitos que vai gerar reações tanto físicas como espirituais. E nesta noite, amados irmãos, é que eu quero destacar pelo menos 3 verdades que esse texto nos mostra acerca da ansiedade. Primeiro, o que não é ansiedade. Segundo, o que é ansiedade. E terceiro, como vencer a ansiedade. Vamos primeiramente, o que não é ansiedade. Primeiramente, não é desprezar as nossas necessidades. Nós sabemos, amados irmãos, que muitas vezes, muitas pessoas leem esse texto e desprezam as necessidades. Ansiedade não é nós desprezarmos as nossas necessidades. Jesus Cristo, como Ele nos ensina na sua palavra, Ele sabe que nós teríamos o quê? Necessidades todos os dias. Mas o que é que Jesus nos ensina? Ele ensina a nós orarmos por aquilo que verdadeiramente é necessidade. Às vezes, amados irmãos, nós achamos ou ficamos ansiosos
achando que algo é necessário, mas aquilo não é necessário para as nossas vidas. Jesus Cristo nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E com certeza, o Senhor irá providenciar tudo quanto necessário para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, ansiedade não é desprezar as necessidades. Nós necessitamos, nós precisamos do alimento e de tantas outras coisas. Mas também ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente lá da formiga, lá no livro de Provérbios. O que Jesus está proibindo aqui não é a previdência ao futuro, mas uma preocupação ansiosa com o futuro. Por isso que o apóstolo Pedro, ele nos mostra o seguinte, amados irmãos: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, amados irmãos, ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho. Temos que ser previdente. Agora, o que nós não podemos ficar é com a preocupação ansiosa pelo futuro. Devemos fazer planos, mas lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus amados irmãos, também em terceiro lugar, ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Temos que trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas. Tanto as aves como as plantas, elas trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza para eles se alimentarem. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Então, ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Temos que trabalhar. As aves trabalham, buscam alimento que Deus deixou ou providenciou na criação para elas se alimentarem. Assim também como as plantas, elas extraem do solo e do sol o seu sustento. Assim também nós devemos trabalhar. Mas também, em quarto e último lugar, ansiedade não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldade não são a mesma coisa. Jesus mostra aqui que, embora ele vista a erva do campo, mas não impede que ela seja depois cortada e queimada. A mesma coisa aplica-se à nossa vida. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de quê? De aflições, apertos, inclusive até dificuldades financeiras na nossa vida. Então, amados irmãos, o que não é ansiedade? Não é desprezar as necessidades, não é proibir a previdência quanto ao futuro, não é estar isento de ganhar a própria vida, e não é estar isento de dificuldades. Temos necessidades, temos que trabalhar de forma previdente, mas descansando tudo nas mãos do Senhor. Temos que trabalhar assim como as aves, assim como as plantas. E temos que enfrentar as dificuldades.
embora Deus nos dê o alimento, Ele não nos isenta de aflições, dificuldades financeiras e tantas outras coisas. Então, ansiedade é isso, é não desprezar necessidades, é não proibir a previdência contra o futuro, é não estar isento de ganhar o próprio pão trabalhando, buscando naquilo que Deus tem providenciado para as nossas vidas, e não é estar isento de dificuldades. Mas por que Jesus vem falar aqui e diz que nós não devemos ficar ansiosos? Nós vimos o que não é ansiedade. Mas o que é ansiedade? Vamos ver agora no texto que nós acabamos de ler. Jesus vai nos mostrar verdadeiramente agora o que é ansiedade. Versículo 22, veja o que é que diz. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, é uma advertência, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vamos ver aqui, primeiramente, que Jesus nos ensina que ansiedade é algo destrutivo. Ela destrói o ser humano. A palavra ansiedade quer dizer rasgar. E ele, no versículo 29 também, veja o que é que Jesus diz aí. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Então, quando se junta ansiedade, que é rasgar, e a palavra inquietação, que quer dizer constante suspense, quando junta essas duas palavras, aí você vai criar 1001 coisas na sua mente. É interessante que estas duas palavras, elas eram usadas para descrever um navio surrado por ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. Então, quando eu fico ansioso ou ansiosa, e quando eu fico cheio de inquietações, essa ansiedade vai me rasgar por dentro e eu vou viver em constante suspenso. Aí eu vou ser levado com a minha vida como que esteja em meio a uma tempestade. E alguns comentaristas bíblicos, eles falam o seguinte, que a palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Ansiedade, ela estrangula o ser humano. Ansiedade, ela é destrutiva. Se você alimentar demais ou ficar ansioso demais, ela vai lhe destruir. Ela vai lhe rasgar por dentro, vai levar para uma tempestade, para ventos fortes na sua vida, que talvez não está acontecendo ou não vai acontecer nunca. E o fim é você ser estrangulado. Por isso que Paulo adverte o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, ansiedade, amados irmãos, primeiramente, ela é destrutiva, ela destrói o ser humano.
Não sei se você já conviveu ou convive com pessoas ansiosas, ficam inquietas, perdem o sono, não dormem, não descansam, não param. É algo destrutivo a ansiedade. Mas também, em segundo lugar, a ansiedade, ela é enganadora. Ela tem o poder de criar um problema que não existe. Ela engana o ser humano. A ansiedade tem poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes pessoas estão sofrendo não por um problema real, mas por um problema fictício gerado pela sua própria mente perturbada. A ansiedade leva a isso, ela engana as pessoas. Ela cria um problema onde não existe um problema. Olhando aqui para os evangelhos, amados irmãos, tem uma certa passagem que os discípulos, certa vez, estavam no barco e Jesus vem ao encontro deles. Olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo socorrê-los, cheios de medo, pensaram que Jesus era o quê? Um fantasma. A ansiedade, amados irmãos, ela tem poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Você já parou para pensar nisso? A ansiedade, ela tem o poder de aumentar os problemas que talvez nem existam e diminuir, muitas vezes, a capacidade de resolvermos o que verdadeiramente é um problema. Ela tem a capacidade também, a ansiedade, de tirar os nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias da vida. Uma pessoa ansiosa, ela pode, como nós vimos aqui, ela atinge religiosos, ela atinge ateus, ela atinge doutores, ela atinge analfabetos, velhos, jovens. Ela tem essa capacidade, muitas vezes, de tirarmos os olhos de Deus e colocarmos nas circunstâncias, tão ansioso que nós estamos. Por isso, a ansiedade, ela é destrutiva, ela é enganadora, e no versículo 25, veja o que é que Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A ansiedade também, ela é inútil. A preocupação aqui de Jesus, segundo o texto, a ansiedade, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade, ela vai nos matando pouco a pouco. E nós podemos ver, nos nossos dias, os hospitais, as sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. Ela vai chegar a uma depressão aguda. Ela é tão inútil que ela nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Você já percebeu isso? Ela nos leva a perder a alegria do hoje por causa
do medo do amanhã. Vou dar vários exemplos aqui interessantes. Tem pessoas que perdem a alegria do presente por causa do medo do amanhã. Por exemplo, as pessoas se preocupam com exames médicos, emprego, casas, saúde, namoro, empreendimentos, dinheiro, casamentos, investimentos, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão naquilo que está o quê? Lhe matando por dentro. Você não está vivendo a vida como Deus quer que você viva, pois Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Devemos viver o presente. Não devemos ter medo do amanhã. Jesus nos ensina que basta vivermos cada dia o próprio dia. Já basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade é incompatível com o bom senso. É uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. O amanhã, nós não sabemos nem se estaremos vivos. Devemos planejar o futuro, mas não vivermos ansiosos por causa dele. Uma coisa é você planejar o futuro, mas não viver o quê? Ansioso por causa dele. Você pode planejar, mas o problema é não vivermos ansiosos por causa dele. A ansiedade, ela é inútil. Mas também, em quarto lugar, a ansiedade, ela é cega. Veja o que é que diz aí o versículo 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. A ansiedade cega o ser humano. Como assim? A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade é uma falsa visão da vida que Deus nos dá, de nós mesmos e de Deus. Ela nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida. Por que nós fomos criados? Ou para que nós fomos criados? Que é glorificar a Deus. Quantas pessoas estão vivendo desta forma? Estão trabalhando e vivendo só pela comida, só pelo vestir, mas não entendem, não sabem que Deus lhes deu uma vida, foi para glorificar a Deus e desfrutar desta vida para todo sempre. E Jesus vai argumentar aqui, vai trazer alguns argumentos contra a ansiedade. Ele vai falar do maior para o menor e depois do menor para o maior. Vamos entender isso. Primeiramente, do maior para o menor. Veja só, Jesus disse: porque a vida é mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. Vejam só, se Deus nos deu um corpo com vida, o nosso corpo, ele é mais do que o quê? O alimento e do que as vestes. E ele nos dará, com certeza, alimentos e vestes. Ou seja, Deus é responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo.
Se Deus cuida do maior, que é o nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, que é o alimento e as vestes? Quem é maior? É o nosso corpo, a nossa vida, ou os alimentos ou as vestes? É o nosso corpo e a nossa vida. E com certeza, se Deus nos criou, Ele nos dará alimentos e as vestes conforme a nossa necessidade. É interessante, amados irmãos. E quando chega no versículo 24 e o 27, Jesus agora vai mostrar, argumentar do menor agora para o maior. Veja o que é que diz o versículo 24 e o versículo 27. Observai os corvos. Tem outras versões que falam pardais, né? Os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. E o versículo 27, veja o que é que diz. Observem os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então Jesus vai trazer um argumento agora, mostrando agora do menor para o maior. Como assim? As aves e as flores como um exemplo. Comentando esse texto aqui, Martinho Lutero faz uma aplicação interessante. Ele diz o seguinte: diz que Jesus está fazendo das aves nossos professores e nossos mestres. O mais frágil das aves se transforma em um teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo, segundo Martinho Lutero, eu prefiro estar na cozinha do Senhor, Ele fez todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória que Salomão, valemos mais que as aves e os lírios. Aí ele fecha, se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará dos seus filhos, que são muito mais maiores aos olhos de Deus? E ele termina dizendo o seguinte: o problema não é o pequeno poder de Deus, o problema é a nossa pequena fé que nós temos em Deus. Por isso que ele diz aí no versículo 28, olha, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Então, segundo Martinho Lutero, o problema não é o pequeno poder de Deus, porque o poder de Deus ele é grande, ele é imensurável. O problema é a nossa pequenina fé que nos leva a ficar ansiosos, porque a ansiedade cega o ser humano, ele não vê essas verdades. Se Deus já criou um corpo, já nos deu um corpo, nos deu vida, será que Ele vai deixar nós perecermos? Ele vai providenciar o necessário para nos alimentarmos e para nos vestirmos. Porque a ansiedade, ela cega o ser humano. Mas também, em último lugar, a ansiedade, ela é para ser praticada pelos incrédulos e não pelos crentes. Versículo 30, veja o que é que Jesus diz: porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas.
Jesus nos mostra aqui que a ansiedade é algo que deve ser visto na vida dos incrédulos e não na vida dos crentes. A ansiedade, amados irmãos, nós cristãos, quando ficamos ansiosos, ela nos torna menos que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos, aqueles que não têm o conhecimento verdadeiro de Deus. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Ela é pecado. Quando nós ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior ao dos animais e das plantas, porque nem as plantas, nem os animais vivem ansiosos, como muitas vezes nós vivemos ansiosos. Quando nós vivemos ansiosos, nós estamos vivendo num nível inferior dos animais e das plantas. Porque toda a criação depende de Deus e jamais Ele falhou. Mas pastor, quando eu ficar ansioso ou ansiosa, o que é que eu devo fazer? Se arrependa, peça perdão e lute contra a ansiedade, porque a ansiedade, ela é pecado. Eu vou mostrar a você porque é pecado. Preste atenção. Como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Vou repetir, viu? Como é que nós podemos encorajar as pessoas a colocarem sua confiança em Deus com respeito aos céus, se nós que ficamos ansiosos não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Por isso que a ansiedade, ela é pecado. Você já pensou, amados irmãos, um cristão com medo do futuro? Um cristão com medo do amanhã? Você dá um testemunho esse na vida, na frente de um não cristão? O que é que os incrédulos irão dizer de nós? Qual a confiança que estamos passando para eles? Como é que nós vamos dar segurança a eles, que crendo em Jesus Cristo, um dia estaremos no céu, se nós não confiamos nem em Deus nas coisas aqui da terra? Um filho de Deus, uma filha de Deus, tem que ter convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus para com a sua vida. Eu vou repetir, viu? Um filho e uma filha de Deus tem que ter certeza, convicção que Deus lhe ama mesmo e que Ele vai cuidar de você. Seja em qualquer época, seja em qualquer situação, Deus continua lhe amando e Deus vai continuar cuidando de você. Abram comigo aí um texto, lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa maravilhosa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
E se você olhar aqui os versículos anteriores, Paulo vai falar do amor de Deus, do cuidado de Deus para com os seus filhos, que Ele nos amou, nos predestinou, nos chamou com a santa vocação, e já nos vê o quê? Glorificado. Como é que eu posso viver ansioso ou ansiosa com o dia de amanhã, se Deus já fez o principal para a minha vida? Ele me ama e Ele vai continuar cuidando de mim. A maior prova disso é que Ele, na sua palavra, testifica para conosco, nós que somos crentes, que Ele é por nós. Quem será agora contra nós, filhos e filhas de Deus? Portanto, amados irmãos, nós vimos aqui o que não é ansiedade e o que é ansiedade. Nós vimos que a ansiedade, ela é destrutiva, ela é enganadora, ela é inútil, ela cega a pessoa e ela é incrédula. Ansiedade é pecado. Por isso Jesus vem combatendo aqui, falando para os discípulos: meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tudo quanto Jesus deixou escrito aqui para os seus apóstolos e os discípulos da sua época, ela é lição para os nossos dias, até um dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós podemos estar ouvindo essa mensagem hoje sobre ansiedade. Daqui uma semana, um mês ou um ano, você pode ouvir a mensagem e Deus vai mostrar a você que você não deve ficar ansioso, porque ansiedade é pecado. Será que nós podemos dizer que não é? É prática dos que não conhecem a Deus. Nós já conhecemos, nós temos a certeza que Ele nos amou e que Ele continua cuidando, que continuará cuidando de todas as nossas necessidades, daquilo que nós precisamos, para continuarmos adorando a Ele. Mas também, em último lugar, nós vamos ver como vencer a ansiedade. Versículo 30, veja o que é que diz a parte B do versículo. Ele vai mostrar que os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, né? Ficam ansiosos com o que é a vez de vestir, comer ou beber. Mas, a parte B, vosso Pai sabe que necessitais delas. A primeira coisa que devemos fazer para vencer a ansiedade é saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Primeira coisa que nós devemos fazer para vencermos a ansiedade é saber que Deus é o nosso Pai. Ele conhece todas as nossas ansiedades, ou melhor, todas as nossas necessidades. Nós vencemos a ansiedade, amados irmãos, quando nós temos plena confiança em Deus. Agora, se a nossa fé continuar pequenina aqui, como ele diz aqui, homens de pequena fé, nós vamos continuar praticando ou vivendo ansiosos. Deus nos conhece, amados irmãos. Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele sabe daquilo que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra.
Se pedimos um peixe, Ele não nos vai dar uma serpente. Paulo diz que nele nós vivemos e existimos. Ele é o Deus que nos criou e nos chamou com uma santa vocação. Ele é o Deus que nos mantém a vida. Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda e Ele nos sustenta. O apóstolo Paulo nos ensina, lá no capítulo 4, versículo 6 da sua carta aos Filipenses. Vejam o que é que diz, que coisa maravilhosa. Esse texto de Paulo. Filipenses capítulo 4. Versículo 6 e o versículo 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, olha o que é que Paulo manda: sejam conhecidas diante de Deus, olha só, as vossas petições, peça a Deus, pela oração e pela súplica, suplique a Deus com ações de graça. Coloque tudo quanto você está querendo falar, pedir a Deus, fale a Ele, converse com Ele, mas também suplique, e faça isso, sabe como? Com ações de graça. E o que é que vai acontecer? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você está ansioso, você está ansiosa, a recomendação de Paulo é essa: em tudo, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Peça a Deus, clame a Ele, ore, suplique, mas faça isso, sabe como? Com ações de graça. Duro discurso de se ouvir, né, meus irmãos? Você está passando por uma situação difícil. Paulo disse: coloque diante de Deus a situação. Está difícil? Ore, suplique e dê graças a Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, sabe onde era que ele estava? Ele estava numa masmorra, preso. E ele escreve incentivando os seus filhos na fé, lá na igreja de Filipos. Por isso que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você vai lembrar de tudo aquilo que Deus fez por você por intermédio de Cristo Jesus. E isso vai trazer, sabe o que para a sua vida? Paz interior, paz que o mundo não pode dar. Em dias tão difíceis que estamos vivendo, amados irmãos, podemos dizer, duro esse discurso de se ouvir, mas é verdade. Eu pergunto a você: as coisas estão ruins? Mas com Jesus vai tudo bem. Pior é aquele que nem Cristo tem para lhe consolar, para você pedir e saber que Ele está lhe ouvindo e que Ele vai ouvir as suas orações, Ele vai dar tudo quanto você necessita em meio a esta crise. Vencemos a ansiedade, sabendo que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Meus amados irmãos, quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e Ele irá suprir, então a paz de Deus vai guardar o nosso coração de toda inquietação. Pois o Deus que nós cremos é o Jeová Jiré, é o Deus de toda providência. Ele vai providenciar tudo no tempo certo, numa hora certa, no momento que Ele achar o que é melhor para as nossas vidas.
E uma coisa que vai preencher os nossos corações, vai trazer paz ao nosso coração. Veja o que é que diz, voltando lá para o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, o versículo 32. Veja o que é que diz. Não temais. Olha só, amados irmãos, traga essas palavras como que Jesus esteja falando com você, pessoalmente, a você aí do seu lado. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino de Deus. Saber, amados irmãos, que Deus já se agradou em nos dar o seu reino, isso nos traz o quê? Paz interior. Nós vamos passar a olhar a vida na perspectiva de Deus. Devemos saber que Deus já nos deu a coisa mais importante do que os bens materiais. Deus já nos deu o seu tudo. Ele nos deu o seu Filho, deu-nos a salvação, deu-nos o seu reino. Nós somos ovelha do seu rebanho. Fazemos parte da sua família. Nós somos servos do reino de Deus. Se Ele já nos deu o maior, Ele não nos negou o seu próprio Filho, Ele não nos dará as coisas necessárias para vivermos uma temporada aqui nesta terra? Por isso, o texto lá de Romanos que nós lemos, aquele que não poupou seu próprio Filho, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas estas coisas? Meus amados irmãos, Deus nos amou com amor eterno. Ele enviou seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, para nos salvar. Ele provou o seu amor por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Ele enviou Jesus, seu Filho, para morrer em nosso lugar, para nos salvar e nos dar um reino eterno e um reino inabalável, pelo qual nós somos servos e fazemos parte do reino de Deus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai, olha, se agradou. O que foi que Deus viu em mim e você, amados irmãos, para se agradar de nós? É amor. Por isso, é o primeiro passo para nós vencermos a ansiedade. É saber que nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele conhece todas as necessidades, o necessário, Ele vai estar sempre providenciando todos os dias para as nossas vidas. Mas também, em segundo lugar, nós vencemos a ansiedade sabendo que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Versículo 31. Veja o que é que ele diz: vendei os vossos bens e dais esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome. Ou melhor, desculpe, não é esse texto, é o 31. Buscais antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o segundo passo para nós vencermos a ansiedade é saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Busquem o reino de Deus antes de tudo, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nossos corações em primeiro lugar. Primeiro Deus e não eu.
deve ocupar a nossa agenda diariamente. São os interesses de Deus e não os nossos é que devem ocupar nossas mentes e os nossos corações. Somos desafiados aqui por Jesus a buscarmos o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Busquem o reino de Deus. Nós sabemos que todo reino tem que ter um rei, e o nosso rei é Jesus Cristo. Nós devemos buscar Ele primeiramente em todas as coisas. Ele tem que fazer parte da nossa vida num todo. Ele tem que reinar em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Aí eu pergunto, será que Jesus Cristo, Ele está reinando no nosso casamento? Será que Jesus Cristo, Ele é Senhor no nosso casamento? Será que Jesus Cristo verdadeiramente está sendo Senhor no nosso lar? Será que Jesus Cristo está sendo Senhor verdadeiramente na nossa família? Será que Jesus Cristo está sendo Senhor na nossa vida profissional? E em todas as áreas da nossa vida? Será que Cristo tem sido o Senhor mesmo da minha vida, num todo, em todas essas áreas? A promessa de Deus é: você quer vencer a ansiedade? Cuide das coisas de Deus primeiramente, e Ele cuidará das vossas necessidades. A promessa aqui é: quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Jesus disse: todas estas coisas serão acrescentadas. Por isso que o salmista diz: Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Ou seja, enquanto nós dormimos, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus trabalha em favor de todos nós. Então, queremos vencer a ansiedade, reconhecer que Ele é o nosso Pai, Ele conhece as nossas necessidades. Devemos cuidar, em primeiro lugar, das coisas de Deus. Temos que deixar Cristo reinar em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e Ele vai cuidar das nossas necessidades. E em terceiro e último lugar, versículo 33 e o 34 foi o versículo que eu li enganado. Versículo 33 e o 34, que diz assim: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, devemos, em terceiro lugar, para vencermos a ansiedade, saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Em que nós estamos investindo mais? Nós, como cristãos, nós estamos investindo mais aqui nas coisas terrenas ou no reino de Deus? O nosso problema, amados irmãos, muitas vezes ficamos ansiosos, não é a busca do prazer, mas um contentamento com coisas pequenas. Sabe por que muitas pessoas vivem ansiosas? Porque muitas pessoas vivem frustradas, planejaram tantas coisas, não conseguiram. Eu estou dizendo isso, coisas materiais. E isto, aos olhos do cristão, isso são coisas pequenas à vista daquilo que ele já tem lá nos céus reservado para ele. E muitas vezes nós não nos contentamos com o que nós já temos.
e investimos de forma errada. Mas, meus irmãos, Jesus está dizendo aqui que nós devemos investir, e o nosso prazer maior deve ser o reino de Deus. Nada menos do que Deus e seu reino deve ocupar a nossa mente e o nosso ser. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, mas somos tendenciosos a buscar riqueza que vai perecer. A juntarmos tesouros na terra. A grande questão é: onde está o nosso tesouro? Se ele estiver nas coisas, estamos fazendo um investimento errado e vamos continuar vivendo ansiosos. Sabe por quê, meus irmãos? Quanto mais você investir em coisas terrenas, mais preocupações virá para a sua vida e você cada vez mais vai ficar ansioso. Mas as pessoas hoje que conhecem a Cristo, cada vez mais querendo acumular tesouros na terra. E cada vez mais vêm as preocupações para poder manter aqueles supostos bens que um dia irão passar. E eu meditando aqui, amados irmãos, nesse texto, veio minha lembrança na época que eu era incrédulo. Eu era um escravo do trabalho. Eu me acordava 4 horas da manhã, ia dormir 1 hora da manhã. Como, pastor? Eu me acordava 4 horas para ir para o trabalho e voltava de 1 hora da manhã, dormia apenas 3 horas. Quanto mais eu adquiria, mas eu queria ter, mas cada vez mais eu me tornava escravo daquilo que eu estava colocando a minha esperança. Mas eu dou graças a Deus, porque Deus deixou só a minha casa de morada. Deus me tirou tudo para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Acordava-me 4 horas da manhã e voltava de 1 hora da manhã. Ia dormir 2, 3, 4 horas. Só dormia 3 horas. E isso, meus amados irmãos, quem me conhece, muitas pessoas me conhecem, sabia disso. E isso não tinha nem feriado, como diz numa linguagem popular, nem dia santo. Era de domingo a domingo, era de feriado a feriado. Consegui muitos bens materiais. Deus permitiu que eu conseguisse. Mas hoje eu vejo que nada tem valor. O reino de Deus é a coisa que tem mais valor na minha vida hoje, como cristão. Alguém pode estar me perguntando: nossa, você não tem a casa? Não tem outros investimentos? Tenho. Deus permitiu que ainda eu ficasse com aquilo. Mas eu não confio naquilo. Eu confio num Deus que pode, que sabe e que irá providenciar tudo quanto é necessário para todo filho e filha de Deus que investe naquilo que verdadeiramente tem valor. Quando o nosso tesouro estiver no céu,
no reino de Deus, então é que nós vamos buscar esse primeiro lugar. Entenda uma coisa, viu? Enquanto você não investir no reino de Deus, você nunca vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque lá é onde está o meu tesouro. Mas se eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar, é porque ainda o meu tesouro não está lá. O meu tesouro está aqui. É isso que Jesus quis dizer. Se eu investir no reino de Deus mesmo, sabem que eu vou buscar? Sabem que eu vou buscar em primeiro lugar? Eu vou buscar esse reino, porque o meu tesouro está lá. Mas enquanto eu não investir verdadeiramente no reino de Deus e na sua justiça, eu não vou buscar primeiramente o reino de Deus. Eu vou estar buscando esse reino aqui, que é terreno, que é passageiro e que não satisfaz a alma. Se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livre de ansiedade para nos alegrarmos em Deus e deleitarmos-nos nele para sempre. Queremos vencer a ansiedade? Tenha certeza que Deus é o nosso Pai, Ele sabe o que nós necessitamos. Cuide primeiramente das coisas de Deus e Ele cuidará das nossas necessidades. E terceiro, saiba que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Se nós ainda ficamos ansiosos, se nós ainda vivemos estressados, doentes, ansiosos, enganados pela ansiedade, é porque verdadeiramente ainda não investimos tudo no reino de Deus. E concluo dizendo o seguinte, amados irmãos: lute e vença a ansiedade. Ela é uma ameaça à vida cristã. Ela é um pecado a ser mortificado todo dia. A ansiedade é um pecado, como outros também, deve ser mortificado todos os dias. E finalizo com as palavras de um homem de Deus do passado chamado John Owen. Ele diz o seguinte: mortifique o pecado, faça disso sua labuta diária, sempre e sempre, enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar contra o pecado. Continue matando o pecado, ou o pecado vai lhe matar. Lute diariamente contra o pecado. Não cesse um dia sem lutar contra o pecado. Mortifique esse pecado. Se você não fizer isso, o pecado vai lhe matar. É isso, amados irmãos. Lutando contra a ansiedade. Parece uma palavra doce, tão comum nos nossos dias, e as pessoas não levam a sério a ansiedade. A ansiedade faz com que nós não venhamos investir no reino de Deus. A ansiedade faz com que neguemos a nossa paternidade. A ansiedade faz com que nós não venhamos o quê? Cuidar em primeiro lugar na coisa mais importante, que é o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, lutemos e vençamos a ansiedade. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, nos dê ânimo, coragem e força para continuarmos lutando, não só contra a ansiedade, mas contra tantos pecados que temos que lutar diariamente,
todos os dias, como disse John Owen. Não esqueça, enquanto não acabar o dia, continue lutando contra todo e qualquer pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.